Eu já queria convidar aqui o diácono Robson para estar trazendo essa palavra. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do nosso irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, queridos, amém? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Já cumprimentou seu irmão que está aí do lado? Se não cumprimentou, essa é a oportunidade. Diga, foi bom você ter vindo. É bom estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus, porque você reservou tempo, para estar na casa do Senhor, adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando o seu nome, amém? Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47, muito conhecido, que tem por título aqui na minha Bíblia, Torrente das Águas Purificadoras. Ezequiel 47, nós vamos ler do versículo 1 até o 9, dá uma olhadinha do lado, vê se tem alguém sem a Bíblia, compartilhe com ele, para que possamos fazer a leitura. Agradeço a Deus pela oportunidade, os pastores Silas, pastor Isaías, pela honra de hoje poder ministrar a palavra, os demais pastores também, é benção. Diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Preste bastante atenção no 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você pode glorificar a Deus pela palavra de Deus? Amém? Por onde quer que esse rio passar, ele vai trazer vida, vai frutificar, vai transformar, e nós vamos meditar nessa palavra aqui essa noite, amém? Primeiro eu queria contextualizar um pouquinho, falando um pouquinho do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele, antes de Ezequiel ainda, ele é levantado com uma missão muito específica para trazer o povo a um arrependimento. A Bíblia conta que o povo de Judá e de Jerusalém estava andando de uma maneira que não agradava a Deus. O profeta Jeremias, ele é chamado ainda muito novo, ainda muito jovem, tanto é que ele diz que ele é uma criança com uma missão específica de conduzir o povo ao centro da vontade de Deus. Ele recebe uma incumbência de orientar o povo a respeito de um juízo vindouro, um juízo iminente, algo que viria sobre o povo de Deus, caso o povo de Deus não olhasse, não atentasse para a palavra de Deus que estava sendo proferida pelo profeta. O povo, por sua vez, estava vivendo de maneira um tanto quanto dissoluta, considerando até mesmo a promessa de Deus feita a Davi de que jamais faltaria sucessor ao seu trono. Então o que o povo estava querendo dizer era simplesmente assim, simplesmente isso: nós temos uma promessa, então já que temos uma promessa, a gente pode ir vivendo, a gente pode ir caminhando, a gente pode ir tocando o barco. Só que não é sempre assim. Deus ele cumpre as suas promessas, ele cumpre os seus propósitos, mas por vezes nós precisamos passar por alguns processos que vão nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Nós precisamos, por vezes, passar por alguns processos que vão mudar a nossa mentalidade, que vão transformar a nossa vida, que vão mudar o nosso coração e assim nos permitir viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E é esse o contexto que o povo de Deus está vivendo, e Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar o juízo.
O povo, por sua vez, não ouve, né? Muitas vezes nós somos, como diz o pastor Luciano Subirá, cabeções, né? A gente, né, teima com Deus, a gente age da nossa maneira, age que a gente pode andar por conta própria, e aí o povo acaba por cair na mão de Deus e no juízo que for anunciado pelo profeta Jeremias. E agora o povo está cativo, é levado cativo pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, né? Tem uma primeira leva aí em 597 a.C., diz aí os estudiosos. 10 anos depois, ele vai invadir Jerusalém também, vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém e vai levar uma segunda leva. Nesse contexto, o profeta Jeremias está escrevendo, e nesse contexto, o profeta Ezequiel também está escrevendo, instruindo o povo, agora com uma outra perspectiva. Enquanto que o profeta Jeremias, ele escreve até antes, anunciando o juízo que viria, e durante o juízo, o profeta Ezequiel agora também está escrevendo, instruindo o povo a mudar o seu coração e a voltar e a tornar ao plano original e adequar a sua vida para que então viva o plano e o propósito de Deus. Esse é o contexto dessa palavra, né? E eu queria ler com você também Jeremias 29, queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta, tanto em Ezequiel, se você puder, 47, mas abra também Jeremias 29, nós vamos ler do 11 ao 14 para que a gente possa meditar, entender um pouquinho daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Jeremias 29, muito conhecido, você vai lembrar, facilmente você já passou por essa passagem. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho de vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu os deportei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Você pode adorar a Deus por essa palavra? O que Deus estava dizendo aqui, querido, é: independente do erro que vocês cometeram, independente do pecado que vocês cometeram, eu tenho planos de bem e não de mal, eu tenho um futuro abençoado para você. O que Deus estava dizendo aqui para o povo era: independente dos caminhos pelos quais vocês caminharam, a minha promessa permanece de pé, a minha graça e a minha misericórdia vão continuar estendidas sobre a vida de vocês, e eu tenho um futuro abençoado. Eu tenho planos perfeitos, eu tenho planos que vão abençoar a tua vida e que vão transformar a tua casa e a tua família. É isso que Deus está dizendo aqui para esse povo. O que Deus está dizendo para eles é: eu sei que vocês erraram, eu sei que vocês pecaram, eu sei que vocês não deram ouvidos talvez à voz dos profetas, mas eu estou aqui para manifestar a minha graça, o meu poder e a minha misericórdia na vida de vocês. Nosso Deus é um Deus que tem planos de bem, um plano de futuro abençoado para mim e para você. O nosso Deus é misericordioso. Eu não sei por quais caminhos você tem trilhado, não sei por quais caminhos você tem andado. Eu sei de uma coisa: Ele tem planos de bem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Ele tem um futuro abençoado, Ele traçou um futuro abençoado para a tua vida. Então, em nome de Jesus, esteja disponível para viver os planos e os propósitos dele na tua vida, em nome de Jesus. E aí, nesse contexto, Jeremias, ele é usado por Deus. Ele é usado por Deus para instruir o povo junto com Ezequiel. Eles são usados para trazer o coração do povo novamente a Deus. E observe o contexto. O povo agora estava cativo. O povo estava longe da sua terra. O povo estava em um ambiente que é infértil para qualquer tipo de coisa, infértil para os seus sonhos. O povo estava vivendo num ambiente que era castrador de sonhos. Não havia perspectiva de sonhar, não havia perspectiva de um futuro, não havia perspectiva de que nada fosse projetado e que nada pudesse vingar. Mas por outro lado, Deus está dizendo: eu tenho um futuro abençoado, eu já tracei, eu já projetei, e vocês vão atingir. Eu vou estar com vocês. Eu não sei que ambiente você está vivendo hoje.
Talvez o ambiente que você esteja vivendo hoje seja um ambiente que não é apropriado para sonhar. Talvez o contexto que você esteja vivendo hoje não seja um contexto apropriado para sonhar. Talvez não seja o melhor emprego, talvez não seja a melhor faculdade, talvez não seja o melhor lugar para morar, talvez não seja o melhor ambiente de trabalho, mas em nome de Jesus, projete, sonhe, viva, porque você tem um Deus que te ama, que projeta e que vai te abençoar e vai cumprir os propósitos dele na tua vida no nome de Jesus. Não deixe de sonhar pelo ambiente, não deixe de sonhar pelas circunstâncias, não deixe de sonhar pelo momento que você está vivenciando, porque o momento é apenas um momento. Sabe o que eu entendo aqui? Não é o ambiente que determina os teus sonhos, não é o teu estado emocional que define os teus sonhos, não são as circunstâncias que definem os teus sonhos e os planos de Deus para você. Talvez você não esteja vivenciando o teu melhor momento, mas tenha convicção de uma coisa: você tem um Deus que te ama e vai cumprir a palavra dele na tua vida. Talvez aquilo que você tenha hoje não seja pão, seja semente. Talvez o teu emprego hoje não seja pão para que você consuma, seja semente para que você plante e para que você atinja um outro patamar. Talvez o lugar onde você esteja morando hoje não seja pão, seja semente, porque através desse lugar Deus vai te abençoar e você vai chegar em outro patamar. Talvez aquilo que você esteja vivenciando hoje não seja pão para você consumir, seja semente para você plantar, para que você atinja outros patamares no nome de Jesus. A grande questão é que tem gente comendo semente, achando que é pão. Semente não alimenta ninguém. Quem come semente continua com fome. E nem tem o que plantar. Então, em nome de Jesus, que você possa ter direção de Deus para entender aquilo que é pão e aquilo que é semente na tua vida. O que é semente precisa ser plantado, para que possa germinar, para que possa frutificar, para que você chegue em outro patamar. E quando eu chegar, o que vai acontecer? Fique tranquilo, Deus vai te dar novas sementes, para que você possa plantar, para que você tenha mais pão. E quando você chegar em outro patamar, você vai ter mais semente, para você continuar plantando e continuar vivendo uma vida de vitória em Cristo. O povo estava vivendo um momento onde aquilo que eles tinham não era pão, era semente. E eles precisavam entender isso. O momento, o contexto, o cativeiro não era pão, era semente. Deus estava trabalhando no coração deles. Deus estava projetando algo melhor para eles. Deus estava trabalhando na mente e no coração deles. E eles precisavam ser moldados por Deus. E eu e você, dia após dia, precisamos ser moldados e aperfeiçoados por Deus, para que possamos nos conectar com o seu propósito, para que estejamos no centro da sua vontade, para que possamos viver uma vida de abundância nele, seguindo a sua direção, seguindo o seu plumo, seguindo o seu propósito. Se tem algo que é ruim para o homem, que foi projetado para estar conectado com Deus, é viver uma vida distante de Deus. Parece que falta alguma coisa, parece que falta alguma coisa dentro do coração, parece que a vida não tem direção, parece que as coisas não vão caminhar. Mas quando nós estamos debaixo da direção de Deus, as coisas acontecem, os caminhos fluem, porque nós temos um Deus poderoso que nos ama e que nos abençoa. Vamos lá para Ezequiel agora, 47, 3 ao 5. Dá uma olhadinha aí, Ezequiel 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo tornozelo. Depois ele vai dizer que as águas já estavam nos joelhos, e depois pelos lombos. Olha o 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Vamos entender um pouquinho a questão do rio aqui. O rio, na Bíblia, ele tem uma simbologia. O rio, ele traz vida. E o texto que nós lemos, a gente vê que a Bíblia fala que por onde o rio passava, ele produzia vida. Nas civilizações antigas, as civilizações, elas costumavam se estabelecer ao redor dos rios. Não tinha água encanada, não tinha torneira para você abrir água, extrair água para escovar o dente, para tomar banho. Então, ficava mais próximo, as civilizações ficavam ali próximas, nos entornos do rio, porque era mais fácil a vida. Então o rio, a gente entende aqui que ele traz vida. Gênesis aqui 2:10, não precisa abrir.
diz: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Então a gente tem outro rio aqui trazendo novamente vida. Então a primeira informação que a gente tem: rio traz vida. Apocalipse 22, 1 ao 2 diz: então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui a gente tem um outro rio, Apocalipse 22, e eu estou longe aqui de esgotar o assunto escatológico, eu não quero meter esse aspecto escatológico, mas sim a característica. Primeiro, o rio traz vida, e segundo, o rio emana do trono de Deus. Com essas duas informações eu já posso perguntar: você quer mergulhar nesse rio, querido? Quer ou não quer? Amém? O rio traz vida e emana do trono de Deus. Querido, eu quero mergulhar e deixar esse rio me levar, e deixar esse rio guiar minha vida, e me transformar, e me lavar e me conduzir do jeito que Deus quer. E é desse jeito. Então nós temos duas informações: o rio traz vida e emana do trono de Deus. Quando a gente olha para a revelação do profeta Ezequiel, de início ele não percebe que era um rio de imediato. A percepção ela vai se dando ao longo da trajetória que ele vai percorrendo junto com o anjo. Então já tem outra verdade aqui: na medida em que avançamos no conhecimento de quem Cristo é, eu e você recebemos vida. Na medida em que nós conhecemos o nosso Senhor, na medida em que nós prosseguimos em conhecer o nosso Deus, na medida em que nós buscamos, nós recebemos vida, transformação e vida em abundância no nome de Jesus. Você quer conhecer mais de Deus, querido? Você quer receber vida? Você quer receber instrução? Você quer receber graça da parte de Deus? Então conheça o teu Deus, busca o teu Deus. O profeta Ezequiel está conclamando o povo aqui a conhecer mais de Deus, a buscar, a mergulhar, a entender os propósitos de Deus. Entenda, o povo está no cativeiro, o povo está sem esperança, mas Deus está dizendo: eu tenho vida para vocês, eu tenho transformação para vocês, eu quero guiar a vida de vocês, mas para isso você precisa mergulhar. Para isso você precisa interagir, para isso você precisa se aprofundar. E Deus quer que eu e você nos aprofundemos na revelação de quem Cristo é para nós. Quem Cristo é para você, querido? Será que Ele é só um profeta? Será que Ele é só alguém a quem você recorre quando precisa? Ou será que Ele é o teu Deus? Ou será que Ele guia a tua vida? Ou será que Ele te dá instrução? Ei, em nome de Jesus, que você tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, instruída por Deus, que você faça aquilo que Ele quer que você faça, que você age da maneira que Ele quer que você haja, e aí sim, você vai ser abençoado, a tua vida vai ser abençoada, e você vai vencer no nome de Jesus. Mas para isso é preciso avançar, para isso é preciso conhecer, para isso é preciso mergulhar. E fica um convite para cada um de nós. João 8,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que crescem. Sabe o que eu entendo aqui? Quem mergulha nesse rio, não só participa do rio, como tem esse rio brotando dentro do seu interior. E não só ele é transformado, como também ele recebe o acesso para, em nome de Jesus, transformar outras vidas e abençoar outras vidas no nome de Jesus. Deus quer te usar para transformar vidas. Deus quer te usar para impactar vidas. Deus quer te usar para ser um agente de transformação em outras vidas. Deus quer te usar para transformar histórias no nome de Jesus. Você tem noção dessa palavra, querido? Deus quer te usar para transformar histórias. Você tem ideia daquilo que Deus pode fazer através de você, em você e através de você? Deus pode te usar para transformar uma vida por completo de uma pessoa, de modo que daqui em diante a vida dela não vai ser mais a mesma, porque ela encontrou Jesus que estava em você. Em nome de Jesus você vai impactar vidas. Você vai transformar vidas. No nome de Jesus você vai abençoar vidas. Deus não te escolheu somente para ser frequentador de igreja, querido. Deus não te escolheu para isso. Deus te escolheu para muito mais.
Deus que te escolheu para pregar o evangelho no nome de Jesus, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para impor as mãos sobre alguém, a pessoa ser curada no nome de Jesus. Ei, sobre você está a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então tome posse dela em nome de Jesus, e que você possa se movimentar e agir e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. Jó 14, 7 ou 9 diz: porque a esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ei, querido, qual é a área da tua vida que está morta? Qual é a área da tua vida que já parou de brotar, que já parou de germinar, que já parou de sonhar? Ao cheiro das águas ela brotará. E em nome de Jesus, Deus vai trazer vida e transformação, e você vai voltar a viver, e você vai voltar a agir na direção de Deus para a tua vida. Que você possa colocar diante de Deus as áreas da sua vida que já estão mortas, para que possam voltar a viver. E esse rio tem poder de trazer vida. Então, uma verdade que a gente acabou de aprender: na medida em que avançamos no conhecimento da revelação de quem Cristo é, nós recebemos vida. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem, e quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Querido, essa água é de graça para mim e para você. Não deixe passar a oportunidade de conhecer mais de Deus. Não deixe passar a oportunidade de se aprofundar em quem é Deus para você. Não deixe passar a oportunidade de ter a revelação de quem Cristo é. Não deixe passar a oportunidade de se aprofundar e de mergulhar nesse rio em nome de Jesus. E como é que eu recebo dessa água? Como é que eu tenho acesso a esse rio? Mateus 11, 28 ao 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo dele é suave, querido, e o fardo é leve. Chega de andar por conta própria, chega de achar que as suas decisões são as melhores, chega de achar que você consegue tocar a sua vida, chega de achar que você tem sabedoria suficiente para tomar as suas decisões, chega de agir por conta própria. Em nome de Jesus, entregue a tua vida ao Senhor, derrame a tua vida diante do Senhor, peça direção a Ele, para que Ele te dê instrução e sabedoria, para que você possa tomar as suas decisões, para que você possa avançar, para que você possa continuar. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Em nome de Jesus, que você possa ter consciência de que existe um Deus que projetou um futuro abençoado para você, e tudo aquilo que Ele quer é que você entregue o controle da tua vida nas mãos dEle, para que Ele faça a sua vontade. E lembre-se, a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. É boa, perfeita e é... Como é que a gente recebe a água? A gente viu se lançando sobre ele, mas muitas vezes a gente tem medo, queridos, medo de ser conduzido, medo de entregar tudo. Muitas vezes a gente fica brigando com Deus, entregando parte do controle, 40% do controle, e a gente fica ali: essa área da minha vida eu entrego para Jesus, essa área da minha vida eu entrego o controle para Deus, essa outra aqui não, essa aqui deixa que eu tomo as minhas decisões, essa aqui pode deixar que eu ajo por conta própria, essa aqui pode deixar que eu vou dando o meu jeitinho, eu vou fazendo do meu jeito. Muitas vezes nós temos medo de entregar o controle da nossa vida para Deus. Muitas vezes nós ficamos receosos, e sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós entregamos o controle da nossa vida a Deus, a gente não sabe o que vai vir depois. Porque Deus não vai revelar o plano completo para você. Porque muitas vezes a gente acaba atrapalhando os planos de Deus na nossa vida. Se nós soubéssemos tudo aquilo que Ele ia fazer na nossa vida, querido, eu te garanto, você já estaria até com medo. Você já estaria tremendo aí no teu banco. Você já estaria temeroso: será que eu tomei a decisão certa mesmo? Será que dá para voltar? Não dá para voltar atrás? Será que dá para fazer diferente? Porque muitas vezes os planos de Deus, eles deixam o nosso coração temeroso mesmo, sabe? Eles nos tiram da zona de conforto, eles nos tiram do lugar onde nós estamos. E se Deus revelasse tudo para você, você teria medo, querido.
Mas em nome de Jesus, que você possa ter convicção de que tem um Deus que garante o teu futuro. Que você possa ter convicção de que tem um Deus que, independente, você pode até dar um passo de olho fechado, Ele garante, Ele te abençoa, Ele está com você. Você não sabe o que vai acontecer ali, mas Ele já viu, Ele já enxergou, Ele já projetou. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, mas Ele já viu, Ele já enxergou, Ele já projetou. Então, em nome de Jesus, entrega a tua vida para o Senhor, confia nele e não tenha medo de descansar nele. Porque o plano dele é perfeito, o propósito dele é perfeito, a vontade dele é perfeita, tudo que ele faz é perfeito, querido. Então não tenha medo de entregar a tua vida para Ele, não tenha medo de entregar o controle da tua vida para Ele. Salmos 73, 24 diz: Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Tiago 4, 8 diz: Chegai-vos a mim e Ele se chegará a vós. Controle, entrega para Jesus. Não tenha medo de descansar nele. Eu me lembro que teve uma experiência que a gente conta aí, Marcela. A gente está casado há 6 anos, mas lá no início do casamento nós recebemos uma direção de Deus. A gente sempre ouviu que os casais, quando marcavam a data do casamento, o milagre acontecia, as coisas iam acontecendo. Eu me lembro que eu era jovem aprendiz. Irmãos, jovem aprendiz não é nem estagiário. O jovem aprendiz é assistente do estagiário, para você ter ideia. Jovem aprendiz. Eu me lembro que eu só tirava xerox. Eu sabia tirar xerox, meu irmão pedia xerox para mim que eu sabia fazer, de tudo quanto é forma. Me lembro que no andar, todo mundo que queria tirar xerox colorida, preto e branco, de qualquer forma, A3, A4, procura o Robson que ele sabe, é tudo que eu sabia fazer, tirar xerox. Mas nós recebemos uma direção de Deus, e aí nós marcamos a data do casamento. E aí fomos conversar um com o outro, a gente sempre se projetou muito, e eu com mente de administrador falei para ela, não vai dar. A conta não fecha, a conta não bate, não vai dar, a gente vai ter que adiar a data, né? Não vai ter como, não tem nada dentro de casa, não tem como comprar nada, então vai ficar complicado. Aí pensamos em desmarcar a data, adiamos a data, chegamos a adiar a data. E aí fomos numa oração que ninguém conhecia a gente, ninguém, longe de casa. E aí eu lembro que a gente chegou quase no final, ela sentou num canto, numa ponta, eu sentei na outra porque não tinha lugar, era num galpão, a gente estava no final. Eu me lembro que o pregador parou, na hora que a gente chegou, veio até a gente, pegou na minha mão, olhou para mim e falou assim, ó, quem mandou mudar a data do casamento se foi eu que garanti? Se está no meu coração, por que você quer alterar o meu plano? Irmãos, eu chorava, ela chorava demais. E aí mantivemos a data, porque viver uma vida na direção do Espírito Santo é isso, queridos. É viver contra a razão, é viver contra a matemática humana, é viver contra aquilo que você muitas vezes acredita e que você projetou porque não fechava a conta. E aí mantivemos a data, queridos. Foi só a gente manter a data. Chegava a gente de tudo quanto é lado. Eu quero dar a geladeira, eu quero dar o fogão, eu quero dar a máquina de lavar, eu quero dar a cama, eu quero dar o armário, eu quero... Irmãos, até notebook a gente ganhou. Você crê nisso? Você serve a um Deus de provisão, querido. Você serve a um Deus que garante. Você serve a um Deus que te ama. Então, em nome de Jesus, não tenha medo de confiar na direção que Deus te deu. Não tenha medo de confiar na direção que Deus te deu, querido. Se Ele te deu uma direção, cumpra essa direção, se mantenha firme nessa direção, por mais que ela contrarie a sua razão, por mais que ela contrarie a ótica humana, se mantenha firme e convicto na direção que Deus te deu, e você não vai se arrepender, e vai ser abençoado. Casamos, irmãos, bem, graças a Deus estamos bem, 6 anos de casado, e Deus abençoou, Deus honrou. Eu lembro que ela era assistente de escola, como é que era? Assistente de escola, auxiliar de creche, trocava fralda de filho de todo mundo, irmãos. Só a graça, hoje é professora, e Deus honrou, a gente se formou, Deus abençoou, e é isso, queridos. Não tenha medo de acreditar na direção que Deus te deu, porque Ele cumpre, os planos dele são perfeitos para mim e para você. Deixa eu correr para o final, senão eu não prego mais aqui. Segunda verdade aqui, querido, é melhor a condução do Espírito e com ela a certeza dos níveis mais profundos do que a nossa direção e a nossa condução e a certeza dos níveis rasos.
É melhor ser guiado pelo Espírito e avançar, e progredir, e se aprofundar, viver os níveis mais profundos do que a nossa condução, o nosso direcionamento, e com isso, a certeza dos níveis mais rasos. Quando Ezequiel tem a visão, o anjo faz uma espécie de convite. A Bíblia diz que ele relata: ele me levou, ele me conduziu. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que o maior interessado na intimidade é Deus com você. Ele está te chamando para um nível que você ainda não tem nem ideia que Ele vai te revelar e que vai te abençoar. Ele está te chamando para uma dimensão que você não tem nem ideia. Sabe qual é a questão? É que muitas vezes nós estamos acostumados com água no tornozelo. A questão é que a gente, por medo das correntes, fica acostumado com as águas nos joelhos. A questão é que muitas vezes a gente, com medo das correntes, fica acostumado com as águas na lombar. Porque a gente tem medo, porque é quando a gente avança, né, e as correntes começam a bater na gente, começam a conduzir, é quando os nossos pés vão saindo do chão, a gente perde o controle. E quando a gente perde o controle, a gente fica com medo. Mas na realidade não é perder o controle, é entregar o controle. Não é perder o controle da sua vida, é entregar o controle nas mãos daquele que pode te conduzir a uma direção que Ele já tem determinada para você. Então, em nome de Jesus, querido, não tenha medo de entregar o controle. Não tenha medo de ser conduzido pelas correntes, porque elas vão te levar ao centro da vontade de Deus para a tua vida. Fique atento ao convite. Fique atento às oportunidades. O tempo está passando. Hoje a gente vive numa geração que está muito conectada e muito desconectada. A gente vive numa geração onde se perde tempo demais. Não se investe tempo demais. Eu fui num congresso essa semana em São Paulo, um congresso de treinamento em desenvolvimento, eu trabalho com isso. E aí, uma das palestras que eu assisti dizia que, em média, a gente gasta, se eu não me engano, 2 a 3 meses da nossa vida no ano só com redes sociais e televisão. Imagina, queridos. Imagina. 2 a 3 meses da nossa vida, do nosso ano, um tempo que você poderia dar utilidade, um tempo que você poderia aplicar no conhecimento, sabe? Um tempo que você poderia investir em intimidade com o teu Deus, um tempo em que você poderia buscar ainda mais de Deus e ter mais revelação de Deus para a tua vida, mais direcionamento de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, que você possa aproveitar as oportunidades. Se não buscarmos, o que passou, passou. Deus nos dá uma nova oportunidade. Filipenses 3, 13 a 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus nos dá hoje uma nova chance e uma nova oportunidade de nos conectarmos com Ele. Ei, entenda uma coisa, novamente recapitulando: Deus avisa ao povo, Deus instrui o povo é levado cativo, Deus levanta profetas para abençoar novamente o povo e para reconectar o povo a Ele. Deus dá chances e oportunidades. E agora Deus está revelando não só o desejo de tornar o povo a terra de onde eles foram tirados, mas um desejo de ter um dia a dia, uma comunhão, uma intimidade ainda maior com o povo dele. E esse convite Ele faz para mim e para você. Ele quer que eu e você tenhamos comunhão, intimidade, proximidade, vivência com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus para mim e para você. E quando nós temos uma vida conectada com Deus, fique tranquilo, pode vir a luta que for, pode vir o problema que for, pode vir a questão que for, você vai permanecer de pé no nome de Jesus. Pode bater o vento que for, você vai permanecer de pé em nome de Jesus. Pode vir a luta que for, você vai permanecer firme, de pé, vencendo dia após dia, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa guardar no teu coração essa palavra e que você possa mergulhar
e ser conduzido pelas águas dessas torrentes, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.